Bem, pessoal, então nós vamos fazer agora mais um exercício agora sobre o Dagues, certo? O que é o Dagues? É esse pontinho que a gente observa dentro de algumas consoantes, certo? Como esse que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então, veja, para a gente entender essa atividade do Dagues, a gente quer classificar se é um Dagues fraco ou forte, a gente precisa lembrar de algumas coisas, tá? Então, veja, o Dagues, ele aparece naturalmente dentro de algumas consoantes, tá certo? Então, é normal, é natural que ele apareça dentro de algumas consoantes. Em alguns casos, a presença do Dagues vai mudar o som da consoante. Tá? Então, por exemplo, aqui no primeiro caso, né, a gente tem o B. Tá? Então, com o Dagues, o som dessa consoante aqui é B, tá? Correspondendo ao som do B. Tá? Quando não tem o Dagues, né, fica só essa parte de fora da consoante, ele fica com o som de V, né? Vet, tá? Muda a pronúncia da consoante. Tá? Então, já em outras consoantes, né, a presença ou a ausência do Dagues não muda a pronúncia da letra. Então, por exemplo, é o caso aqui do Gimel, né, o Gimel, tá? Então, com o Dagues ou sem o Dagues, vai ficar o mesmo som, certo? Gimel, né, esse som de G, G, certo? Ok? Então, a gente tem essas seis letras, essas seis consoantes, que tem o Dagues naturalmente, tá? É o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o Fê e o Tav, certo? Então, é natural que o Daglish apareça nessas. Tá? Para ajudar a lembrar quais são essas seis vogais, a gente usa esse recurso de memorização aqui, que é o Begad Kefat, tá? Lendo aí da direita para a esquerda. Tá? Ó. Begad Kefat, certo? Begad Kefat. Então, a gente vai sempre se referir a essas consoantes em que o Daglish aparece naturalmente como consoantes Begad Kefat, certo? Muito bem, dito isso, veja só, quais são as regras aí para a gente então classificar o Daglish como fraco ou forte. Veja aí, no item 3.8, lá da gramática do Futato. Quando o Daglish se encontra numa consoante que não faz parte do grupo pegado que é fato, é um Daglish forte. Esse aí é o mais fácil. Tá? Então, se não for nenhuma dessas letras, tá? Se não for nenhuma dessas consoantes e tiver o Daglish, tiver o pontinho, automaticamente a gente já classifica como sendo um Daglish forte. Mas, se o Daglish vier em uma dessas seis letras, né, do begado que é fato, então aí a gente vai ter que classificar como fraco ou forte, certo? Aí, qual é a regra? A gente vai sempre olhar para o som que vem antes dessa consoante, tá certo? Antes da consoante begado que é fato, tá? Veja aí no exemplo, ó. A gente tem aí, vamos aproveitar para lembrar aí das letras, né? O man, tem som de M. O hirik, esse pontinho aí embaixo, né? Tem som de I. O dalet, tá? Tem som de D. Um Shevá, aqui embaixo, que pode ter um som de E ou de E. O Bet, tá? Ó, essa consoantinha com o Dagesh, a gente já vê que tem um som de B, né? O Bet. O Kamets, aqui embaixo, tem um som de A. E o Resh, certo? Então fica. Veja só, antes da gente pronunciar, a gente tem que lembrar aqui de uma outra regra que a gente já viu no vídeo anterior, aí, que é o vídeo do Shevá, certo? Que é a regra do Shevá. Então, esse Shevá aqui vai ser mudo, porque ele está vindo depois de uma vogal que é breve, que é o Hirik, certo? Olha aqui nessa tabela, ó, o subentendido, certo? Então, aqui a gente tem membro da vogal breve vai ficar mid. A gente não pronuncia o E, tá certo? Não é mid, é mid. É mid, mid, mid. Né? Você para a língua aí no D com o Kamet e o Resh, né? Formando aí o Ba, né? Ba, certo? Então, a grande questão é,
Esse Dagas é fraco ou é forte? Certo? Fraco é forte. Vamos ver o que vem antes dele. A regra nessa, né? Ver o que vem antes dele. Então, veja. O que vem antes do bet, tá? Que é uma das letras Begat Kefat, é um som de consoante. Tá? É o som do Dalet. Né? Ó, porque o Shevan é mudo, então o que vai prevalecer é o som da consoante. Mid, mid, tá vendo que é o som de consoante? Mid, ba. Mid, ba. Certo? Então, portanto, esse Dagas aqui no bet é fraco. Certo? Sempre que o som, antes do Begat Kefat, ou o som de consoante, o Dagas é fraco. Certo? A outra regra é que quando o som, antes do Begat Kefat, é um som vocálico, é uma vogal, então o Dagas é forte. Ah, então veja aí nessa palavra aqui, ó, um exemplo. Né? Kof com Hirik, né? O Dalet com o Dagas, né? O Kametz aqui embaixo, perdão, um Patá aqui embaixo, e o Shin, tá certo? E o Shin. Tá? Como é que fica? Ki, Dash. Ki, Dash. Então veja que na primeira sílaba, o Ki, né? O som dessa sílaba termina com um som vocálico, um I, Ki. Logo depois vem a letra Begat Kefat, que é o Dalet. Então, por isso, esse Dagas aí vai ser um Dagas forte. Ele está vindo depois de um som vocálico, que dash, certo? Que dash, tá? Então, a regra é essa. Então, vamos recapitular. Se o Dagas vem em qualquer consoante que não faz parte daquele grupo Begat Kefat, é um Dagas forte. Se o Dagas vem numa daquelas letras Begat Kefat, aqui, olha, tá vendo? Em uma dessas letras, ele pode ser fraco ou forte. Ele vai ser fraco quando antes dele vier um som de consoante, quando o que se destaca é o som da consoante. E ele vai ser forte quando antes dele, né, antes da letra pegada, que é fácil, com dagas, vier um som de vogal. Certo? Então vamos fazer agora o exercício. Tá? Só um instante. Pronto, muito bem. Então vamos agora para o exercício, tá certo? Propriamente dito. Então veja, como a gente viu na regra aí do dagas fraco, forte, se o dagas, esse pontinho dentro da consoante, vier em alguma das letras que não são pegadas que é fato, então ele automaticamente é forte. Então a gente já pode dar uma olhada rápida aqui e identificar esses. Né? São poucos. Está aqui, ó, dentro do Shin, né? Tem um Dagesh aqui. Tá? Dentro do Mem, tem um Dagesh aqui. Né? Dentro do Tet, tem um Dagesh aqui. Então, dessa lista, da primeira lista aqui, né? Esses são os Dagesh fortes, bem nítidos, bem claros, porque eles estão dentro de letras que não são, né, do Begat Kefat. Todas as outras estão no Begat Kefat. Aqui, número 1, né? Está no Bet, no 2 está no Dalet, aqui no 6, né? Está no Bet também, certo? Aqui no Tav, né? Aqui no Dalet, aqui no Kaf, né? Certo? Então, a grande questão é agora a gente classificar esses que estão no Begat Kefat como sendo fracos ou fortes, né? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aí a gente já fez, não foi? Olha, lá no exemplo, né? É o Bet, depois do Shevá, mudo, né? Esse Shevá é mudo porque vem depois de uma vogal breve, tá? Então, o que se destaca aqui vai ser o som da consoante, que é o Dalet. Então, portanto, depois de consoante, o Shevá é fraco. Perdão, Shevá não, o Dagesh é fraco, certo? Então, aqui um Dagesh fraco nesse Bet. Aqui, olha, também a gente fez esse exemplo, né? O Kidash, tá? Então, Kidash, olha, o que se destaca aí é o som da vogal I, né? Ó, Ki, Dash. Então, antes desse Dalet, antes do som do Dalet, a gente tem o som da vogal I. Então, portanto, esse Dagesh aqui é forte. Okay? No 6, aí, olha, a gente tem o Bet, né, com Dagesh, depois do Dalet com o Patá, certo? Então, Dalet com Patá vai formar o som da. Né? Então, o som que prevalece aí é o som da vogal, né, do A, da. Certo? Então, portanto, esse Dagesh aqui vai ser forte. Ok? Aqui, olha, nessa outra palavra, número 8, né, a gente tem o
Tav com Dagas, né? Depois dessa consoante, né? Que é o Raf com o Shevá. Esse Shevá é mudo, porque ele está vindo depois do Hirik, né? Que é uma vogal breve. Tá? Então, como o Shevá é mudo, o que vai se destacar aqui é o som do Raf, tá certo? A consoante, Raf. Tá? Então, portanto, esse Dagesh aqui é fraco. Okay? Aqui no 12, olha. No 12, a gente tem o Kaf, tá certo? Com o Shevá, vindo depois de um Lamed com, perdão, eu falei aqui um Kaf com Dagesh, certo? Vindo depois de um Lamed, aqui sim com Shevá. Esse Shevá está vindo depois de uma vogal breve, tá? Que é o Patá. Então, portanto, esse Shevá é mudo e o Lamed se destaca, né? A consoante se destaca. Então, portanto, antes desse Dagesh, a gente tem um som de consoante, certo? Portanto, é um Dagesh fraco. Okay? E aqui, olha, a gente tem o Dalet com o Dagesh, certo? Vindo depois do Shevá, né? O Gimel com o Shevá, tá certo? Então, só que esse Shevá está vindo depois de um Segol. Segol, que é uma vogal breve também, certo? Então, portanto, esse Shevá é mudo. O que se evidencia é o Gimel, tá? É o som da vogal, perdão, o som da consoante. Então, portanto, esse Dagesh é fraco. Ok? Aqui para a próxima lista. Ó, aqui. O Bet, tá? Com Dagesh, vindo depois de um Shevá mudo. Né? Aqui a gente tem o Zain, o Shevá. Esse Shevá vem depois do Hirik, que é uma vogal breve. Então, esse Shevá é mudo, o que se destaca é o som da consoante. Portanto, o Dagesh é fraco. Aqui, olha, a gente tem o Tav, né, com o Dagesh, vindo depois de um Shevá, certo? Esse Shevá é mudo, ele está vindo depois do Hirik. Certo? Então, quem vai se destacar aqui é o som do Shin, tá? É a vogal Shin. Okay? Não, a consoante Shin, tá certo? Consoante Shin. Tá? Então, como esse Dagesh está vindo depois desse som do Shin, tá? Da consoante, então é um Shevá, é um Dagesh fraco. No 9 aqui, olha, o Bet, tá certo? Tá aqui o Dagesh bem pequenininho, mas está aqui, né? O Bet. Ele está vindo aqui, olha, depois do Zain, certo? Só que o Zain está aqui com o Shevá. Esse Shevá é mudo, porque ele está aqui com o vindo após o Hirik, tá certo? Então, se o Shevá é mudo, quem se destaca é a consoante, então o Dagesh é fraco, ok? Aqui, olha, o Dagesh no Bet, né, vindo aí depois do Dalet com Kametz, tá? Perdão, com Patá, certo? O Dalet com Patá, ok? Então, o Dalet com Patá vai ter o som de Dá, né? Dá. Então, se destaca aí, olha, o som da vogal, A, né? Dá, certo? E logo em seguida vem o Bet. Então, esse Dagesh aqui é forte, ok? Assim como esse aqui também, olha, tá vendo? O Bet vindo depois do Dalet com o Patá, certo? Então, Dagesh forte. Ok, pessoal? Então, esse foi o exercício aí sobre o Dagesh, tá? Vou encerrar aqui agora a nossa gravação.